Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmão e irmã, hoje é domingo, dia do Senhor. Hoje a igreja celebra o dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do nosso Brasil. Que alegria podermos estar juntos nesse dia para meditarmos a palavra de Deus, também para pedirmos as bênçãos de nossa querida mãe, a mãe de Jesus e nossa mãe. Eu convido você já para que nós possamos tomar a nossa Bíblia e escutar a palavra de Deus que está no Evangelho de São João, no capítulo 2, versículos de 1 a 11. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe também o seu gostei, o seu like, o seu comentário, peça também a bênção a Nossa Senhora Aparecida. Se você tem algum testemunho sobre Nossa Senhora na sua vida, você pode colocar embaixo nos comentários também, tá bom? Então vamos escutar a palavra que está, vou repetir, João 2, de 1 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. 3 dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galileia e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles já não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes da festa: fazei o que ele vos disser. Ora, achavam-se ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, que continham cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordena-lhes: enchei as talhas de água. Eles encheram-nas até em cima. Tirai agora, disse-lhe Jesus, e levai ao chefe dos serventes. E levaram. Logo que o chefe dos serventes provou da água tornada vinho, não sabendo ele de onde era, se bem que o soubessem os serventes, pois tinham tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe: é costume servir primeiro o vinho bom e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, que alegria, que graça, não é? Podermos celebrar nesse dia, celebrar as bodas de Caná, celebrar a intercessão de Maria, celebrar também o poder da igreja, o poder de Jesus através da unção que vinha do céu, como o Filho de Deus vivo que habita, que veio habitar entre nós. Então nós vemos aqui, neste Evangelho, que tratava-se de um casamento. O casamento naquele tempo, o costume, a cultura deles era de fazer uma semana de festa. E aqui então diz na palavra que 3 dias depois celebrava-se. 3 dias. Estava no 3º dia da festa, vamos dizer? Pode ser, né? 3 dias de festa e aí já estava acabando o vinho da festa. E a gente sabe que quando as festas não têm bebida, as pessoas vão embora mais cedo. Elas não se contentam em tomar outra coisa ou só comer, elas querem beber. E ali então, aquelas pessoas da festa estavam se retirando aos poucos e Maria estava preocupada com aquilo que ela estava enxergando à sua volta, como toda mãe, né? Como toda mãe, como toda mulher, tem aquele olhar mais cirúrgico, vamos dizer, que vê as coisas nas suas
minúcias, nas suas intimidades. Então Maria chamou Jesus e falou para ele: olha, eles já não têm mais vinho. Aí Jesus disse para ela o quê? Mas isso compete a nós? Nós, sim, falando na linguagem dos nossos dias, né? O que nós temos a ver com isso, né? Mas Maria não se contentou com a resposta de Jesus. Quando ele disse, isso compete a nós, ela já não respondeu para Jesus, mas já se dirigiu para os serventes da festa. Fazei o que ele vos disser. E ali colocou também o compromisso, né, de Jesus ali, para que ele iria resolver a situação. E ai dele se não resolvesse, né? Ia ficar mal para ela, ia ficar mal para ele também. E como que podia ficar, né? Então, Jesus disse para eles, olha, encham as talhas com água. E eles encheram as 6 talhas, aproximadamente ali 600 litros de vinho, né? Dava para fazer muita festa. E na mesma hora, ele mandou colocar, eles encheram, aí ele falou, agora tirai o que vocês colocaram aí. E eles tiraram então vinho, que era o melhor. Foi levado até o maître, né, o chefe aí dos serventes, foi perguntar ao noivo e dizer para ele, poxa vida, o pessoal, quando dá uma festa, eles dão o melhor vinho no começo, a pessoa está com o paladar aguçado ainda, né? E depois que eles estão embriagados, qualquer coisa serve. Mas você fez diferente. Você deu o vinho bom e agora deu o melhor ainda, né? O melhor de todos você deu. Então, meu querido irmão, aqui, esse evangelho, ele exalta, primeira coisa, né? A intercessão de Maria. Não foi Maria que fez o milagre. Não foi Maria que transformou a água em vinho, mas foi Jesus pelo pedido de Maria. E é por isso que você e eu acreditamos em Nossa Senhora. É por isso que a Igreja Católica, a Igreja do Senhor, exalta o nome de Maria, porque ela é a intercessora. Aí as pessoas dizem, mas existe só um intercessor entre a gente, né, aqui e o Pai. Só existe um intercessor diante de Deus, que é Jesus Cristo. Claro, é isso mesmo, está certinho, em cima da pinta, né? Como se diz, no alvo. No entanto, Maria, ela não intercede junto ao Pai, ela intercede junto a Jesus, o Filho, que, por sua vez, leva o nosso pedido ao Pai. É como que Maria ajuda Jesus a reunir os pedidos, colocar diante do Senhor e fala assim, agora vai lá e fala para o Pai, aqui estão os pedidos dos filhos amados, do qual Ele me entregou, né, para morrer por todos eles. Jesus, então, Ele é o intercessor junto de Deus. E aqui exalta também a presença, veja bem, a presença de Maria, a presença de Jesus, a presença dos discípulos neste casamento, nessa festa de bodas. Que quer dizer o quê? Que os nossos casamentos, a união conjugal, ela precisa ser na presença do Senhor. Precisa ter Jesus, precisa ter Maria, precisa ter os discípulos, isto é, a igreja, né? Os discípulos são aqueles que conduziram a igreja até os dias de hoje e conduzirão até o final dos tempos, não é? Então, para nós pensarmos o seguinte, que não existe festa que dure quando nós não temos Jesus, Maria e a igreja na nossa vida. As três são importantes. Jesus, Maria e a igreja são importantes na vida de todo casal. Não só no dia do casamento, não só na festa de casamento, mas a nossa vida de casado, ela deve ser uma festa para durar para sempre. Então, meu irmão, minha irmã, você, jovem especialmente, eu sei que são poucos os jovens que veem nosso programa, mas tem os pais, tem os avós que veem. Então, pais e avós,
Falem disso para os filhos de vocês, para os netos, para que eles se casem na igreja, que recebam a bênção do céu em suas vidas. Pois é assim que nos foi deixado para fazermos. Como o próprio Jesus fala, né? O que Deus uniu, o homem não separe. E quando as pessoas, eu fico preocupado nos dias de hoje, a maioria da juventude, ela não pensa em se casar na igreja. E quando pensa, muitas vezes, é para poder fazer uma festa, poder fazer um acontecimento social, tirar fotos, filmar, fazer um monte de coisa, botar música bonita, música até de cinema tem gente que quer, né? E a pessoa deixa Deus em segundo plano. É muito comum nós escutarmos, nós vamos morar juntos, a gente está pensando em casar daqui uns 2 anos e tal, mas o que nós estamos fazendo? Nesses 2 anos tanta coisa pode acontecer. Nesses 2 anos pode talvez descobrir realmente que não se amam, porque também não cultivaram esse amor na presença do Senhor, não é mesmo? E ali, então, as pessoas se entregam uma para a outra, como acontece no casal que se une no matrimônio, ou que não se une em matrimônio, um se entrega ao outro sexualmente, estou dizendo. E o sexo fora e antes do casamento, antes do sacramento, ele é o que? É o pecado. É adultério. Adultério é pecado grave. E o sexo, se não der certo o casamento, você vai se casar com outro, vai passar a viver junto com outro, e você já leva consigo essa ruptura, né? Já leva consigo como se diz, esse pecado da impureza. Porque quando nós nos preservamos e nos reservamos um para o outro, é assim que nós devemos fazer e ensinar. Isso não é coisa do passado, isso é coisa para sempre. Por ser um ato tão sublime, por ser um ato tão profundo, é para que um se entregue ao outro. A vida do marido e da mulher se tornam uma só coisa. O que Deus uniu, o homem não separa. E viver então esta pureza, viver então esta graça, viver então esta, diria, uma perfeição, uma comunhão, melhor dizendo, uma comunhão de almas, uma comunhão espiritual, aonde o marido leva a esposa e a esposa leva o marido dentro de si. Aonde está o marido, está a esposa, onde está a esposa, está o marido também. Por isso, peçamos sempre a Nossa Senhora, peçamos a ela que interceda por nós e que nós tenhamos coragem de irmos adiante, de irmos pedir diante do altar do Senhor a bênção de nosso Deus. Maria, Nossa Senhora Aparecida, olhai pelas nossas famílias, para que sejamos mais santos, para que sejamos mais fiéis, sejamos mais justos e vivamos a vontade de Deus, pois é isso que é importante, fazer a vontade de Deus. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Senhora Nossa de Aparecida. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém? A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama, salve Maria e viva Cristo Rei!